Sejam todos bem-vindos, ouvintes, ao nosso quarto episódio do Adnão Podcast. Eu sou o Guga, aqui ao meu lado está a minha amiga Giga. Olá! Meu amigo Gabi. Olá, pessoal. E meu amigo Dé. E aí, povo? No episódio de hoje estaremos entrevistando Andressa Bianec. Ela é advogada, especialista em direito público, processo civil e direito animal. É acadêmica do curso de Medicina Veterinária da UFSC, campus aqui curitibanos, fundadora da OSC, Patinhas do Bem, e presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Santa Catarina, a subseção de curitibanos. Olá, Andressa, seja bem-vinda. Olá. Pode se apresentar pra gente um pouquinho. Olá, eu sou a Andressa Bianec, sou advogada, advogo há 10 anos aqui em Curitibanos. Como pontificado no meu currículo, eu fundei a ONG Patinhas do Bem aqui na cidade de Curitibanos e sou uma atuante da causa animal. Bacana. Vamos começar com a sessão de perguntas. Andressa, quando a Patinhas do Bem foi criada e por que você teve essa iniciativa? Qual foi o que te inspirou? Eu sempre fui bem afeta à causa animal, mas sempre realizei um trabalho bem pequeno. Eu sempre realizava os acolhimentos de forma isolada, ou seja, eu acolhia um animal, levava para minha casa e cuidava. Teve um ano que eu acabei fazendo uma viagem até Biguaçu e vi um projeto lá que eu achei bem bacana, que era o castramóvel. Então, como é que funcionava esse castramóvel? Eles tinham várias unidades de saúde móvel, que é o Castra, né? Que eles deslocavam nos bairros da cidade para fazer esse controle populacional. Eu achei a ideia super bacana e a gente não tinha nenhuma política pública, como ainda temos um déficit bem grande na nossa cidade, com relação à causa animal, então eu vim pra cá e trouxe a ideia. Então, no primeiro momento eu trouxe a ideia, procurei a Câmara de Vereadores da cidade, falei sobre o projeto, trouxe o projeto de lá pra cá, mas eu vi que a gente ia ter uma resistência muito grande para conseguir implementar. Tanto que assim, a gente tá formalmente constituída há 7 anos no município de Curitibanos e a gente ainda não tem uma unidade móvel para atendimento animal na cidade. Então, quando eu vi que a gente ia ter essa resistência bem grande para trazer, para conseguir implementar um projeto, eu acabei decidindo criar, né? Então, eu, na época, publiquei uma matéria no jornal, né? O pessoal me ajudou nisso, chamando pessoas interessadas que tivessem interesse na causa animal para me procurar para a gente constituir a ONG. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Legal, Andressa. Esse projeto, a Patinhas do Bem hoje, ele é exclusivo de curitibanos? Foi criado aqui então, mas é só aqui que atua? Então assim, nós hoje temos mais dois braços do Patinhas. Então a gente tem uma extensão na cidade de Santa Cecília e na cidade de Ponte Alta a gente já teve uma extensão bem atuante. Hoje em dia o pessoal tá um pouquinho mais parado porque é bem difícil você conseguir realizar esse trabalho. Então assim, só para vocês entenderem um pouco, para que eu tenha uma instituição formalmente constituída como é o Patinhas hoje, preciso ter uma diretoria ativa. Essa diretoria é formada de 12 pessoas. Então, assim, parece brincadeira, mas para você conseguir 12 pessoas que aceitem a responsabilidade e trabalhem é um pouco difícil, sabe? Então, hoje lá em Ponte Alta eu sei que o pessoal continua trabalhando, no entanto, eles não estão mais formalmente constituídos. Em Santa Cecília tem uma equipe lá que realiza um trabalho também. Nossa, que legal, né? Uma coisa que foi crescendo. Isso. Foi e assim, crescendo. Felizmente, hoje tem muitas pessoas que me procuram, porque eu tenho muitos protetores individuais, mas eu tenho poucas instituições, porque ele é muito complicado para você conseguir constituir ela, fazer um CNPJ. Hoje o Patinhas é reconhecido como de utilidade pública municipal e estadual, e eu demorei 6 anos para conseguir isso. Então, assim, não é uma coisa simples, é tudo bem complicado. Então, felizmente, a gente tem uma rede legal e eu tenho muitas pessoas de outras cidades que me procuram pedindo orientação para conseguir constituir uma instituição. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente tem tanto a declaração de utilidade pública municipal como estadual, eu consigo me inscrever em alguns projetos para conseguir angariar verbas. No momento, não estamos conseguindo angariar verbas, mas a gente já consegue fazer uma série de projetos em que é possível receber repasse de verba pública, coisa que o protetor individual não consegue receber. E entre essas 12 pessoas aí que precisa para funcionar a diretoria, certo?
É alguma profissão específica? Não, o requisito seria ter maioridade, né? Eu não tenho uma profissão específica. No entanto, eu acho que o principal para fazer parte da diretoria é boa vontade. Porque, assim, o trabalho é um trabalho voluntário. As pessoas têm muita dificuldade em entender o que é um trabalho voluntário. Tanto que, assim, a gente sente-se muito cobrado pela sociedade, porque as pessoas acham que uma instituição beneficente como a nossa, sei lá, que os cargos são remunerados, que a gente recebe repasse de verba pública, e ao contrário, a gente doa o nosso tempo. Então, o principal requisito para ser um voluntário é você estar disposto a ceder o teu tempo. Então, é um tempo que muitas vezes você estaria com a tua família, estaria com teus amigos, estaria se divertindo, e você está se dedicando à causa animal. Andressa, em que momento você decidiu que essa seria a causa que você iria defender, que seria a causa animal? Eu sempre, como eu comentei no início, eu sempre fui afeta à causa animal. No entanto, eu sempre me senti muito por situações em que eu vejo alguns constrangimentos ou falta de apoio, sabe? Então, eu acho que a pessoa que é voltada à causa animal, ela nunca vai ser voltada apenas à causa animal. Ela sempre vai contribuir com outras causas. Então, sempre que possível, você vai contribuir com idoso, você vai contribuir com criança, você vai contribuir com minorias, né? Só que a causa animal me chamou a atenção por eu não ter institutos públicos que conseguem tutelar ela. Então, eu tenho uma série de legislações, eu tenho muita mídia, mas eu não tenho um programa público para animais, por exemplo. Eu não tenho um hospital público, eu não tenho um atendimento público. Então, eu sinto eles muito carentes nessa situação, uma falta de prestação pública a respeito. Crianças, como eu falei, realmente é uma situação que também me preocupa demais, só que eu sei que eu tenho programas que vão conseguir de certa forma tutelar esse menor. E a causa animal não existe. A gente observa aqui na nossa cidade, né, que tem bastante animais pelas ruas, né, e isso também é uma questão de saúde, inclusive, né. Mas em caso assim de denúncia, de abandono, né, e maus tratos, como que a pessoa deve prosseguir, se tem algum canal específico para essas denúncias? Muitas pessoas procuram o Patinhas para fazer denúncia. O que acontece? Nós somos voluntários e a gente não tem legitimidade para atuar em situação de denúncia. No entanto, qualquer pessoa em uma situação de flagrante delito pode fazer uma abordagem e acolher um animal, tá? Então, por exemplo, assim, estou vendo um animal ser espancado. Eu posso ir lá e atuar, retirar o animal do local, né? É sempre interessante que isso seja feito com pelo menos mais 2 testemunhas, para que você consiga provar que, por exemplo, eu entrei numa residência para retirar um animal que estava sendo ameaçado. Existem portais hoje dentro do Ministério Público que você pode fazer a denúncia online, você também pode fazer a denúncia no portal da Delegacia de Polícia Civil. Por sinal, existia uma lei que estava parada desde o ano de 2017 no estado de Santa Catarina, que previa a criação de uma delegacia pública, de uma delegacia virtual de maus tratos animais. Essa legislação estava parada. Felizmente, foi um passo que o Patinhas teve. Então, o Patinhas do Bem conversou com o Berlanda, que foi atrás do secretário de Segurança Pública do estado de Santa Catarina. E hoje, nós temos um portal dentro do site da Delegacia de Polícia Civil do estado de Santa Catarina, de proteção animal, por uma iniciativa nossa. Então, assim, é uma coisa que nasceu em Curitibanos e que abrange todo o estado de Santa Catarina. Nossa, que legal. Que importante, né? A lei já existia, mas ela estava parada, como de costume, né? Então foi uma lei muito bacana criada, mas que não estava sendo executada. Em relação a esses abandonos, quais que são as penalidades e consequências para esse ato? Então, assim, até pouquíssimo tempo atrás, a legislação previa que a pena de abandono seria de 3 meses a 1 ano e pena de multa. A gente teve uma alteração recente legislativa no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que aumentou a pena. Então, hoje a pena passa a ser de 2 a 5 anos, multa, e a pessoa pode ser condenada, ela perde a guarda também, né? Então, é uma alteração bem legal com relação a isso. No entanto, assim, meu ponto de vista, existe o que a gente chama em direito de animal de antiespecicismo, que seria que você trata todas as espécies de igual forma. Com essa alteração legislativa, eu estou trazendo essa tutela para cães e gatos. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu estou excluindo as demais espécies, sendo que na lei seca, como ela estava antes, eu abrangia todas as espécies.
Então, o que acontece? As demais espécies animais continuam com a pena de 3 meses a 1 ano, que é uma pena que é julgada pelo jurado especial. Então, é uma pena de menor potencial ofensivo. Me agrada ver que a legislação, que estamos evoluindo e que eu já consegui deslocar a competência dessa ação, que hoje é de 2 a 5 anos. Só que me desagrada o especicismo. Então, me desagrada o fato de que eu só englobe nessa pena maior cães e gatos. É bem complicado, né? Porque tem muita questão ambiental aí, né? Que vários animais selvagens e silvestres... Animais selvagens, silvestres, animais de tração, passiformes, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu venho falando na nossa cidade há um bom tempo. E o pessoal às vezes fala assim, né? É maluca. Mas assim, gente, os animais de tração. Eu já acolhi cavalo aqui. Então, assim, não vai demorar muito para que o pessoal, os carroceiros que não têm uma política pública, sabe? Para abranger essa população, comecem a soltar os animais. Eu já fui atropelada por um cavalo. É verdade? Verdade. Já foi atropelada Já por um foi cavalo. atropelada. Andando de Fusca, tava uma neblina, então o cavalo ele era aquela cor meio cinzinha, então se misturava com a neblina e tá. É verdade, gente. Não, eu lembrei dessa história. E o bicho tava assustadérrimo e eu não vi ele. Só que a sorte é que eu tava andando muito devagar. Eu vi uma mulher na calçada que ela fez assim, ó. Quando ela fez assim, eu me liguei que tinha alguma coisa errada e freiei. E quando eu freiei, era um cavalo. Pulou por cima do meu carro. Imagine o susto que eu levei. Ele deu uma empinadinha aqui, pá. 500 quilos, né? Assim. Perigosíssimo. Amassou, Só pro cavalo, ficou né? o pelo do bicho. Ele saiu mega assustado. Eu não sabia o que eu fazia. Ele saiu assim, tipo, correndo. Dava de sentir que ele não sabia o que... Sabe? Eu acho Tadinho. que ele tava assustado e Mas correndo foi no pelo interior asfalto. ou foi na cidade? Foi na cidade, foi perto do posto Tomazone ali, naquele Ali asfalto. naquela região tem um pessoal que fica no São Francisco que tem muito cavalo. Então ali naquela região é uma região bem propensa a ter... E a galera brinca, né, que eu atropelei um cavalo, mas na verdade foi o cavalo que me atropelou. Viu, eu só queria fazer mais um apontamento com relação ao abandono que você colocou ali. Então, assim, eu acho que é bem legal a gente frisar não só a parte legislativa. No entanto, o que se verifica, locais que eu tenho proteção animal, que eu tenho abrigo, que eu tenho redes de proteção animal em si, eu tenho uma forte tendência a aumentar o número de abandono, e isso tem acontecido em Curitibanos. Desde que a gente fundou a ONG, eu percebo um aumento no número de animais. Mais de 5 animais já foram castrados nesse período. E eu continuo notando uma crescente. Por quê? A população das cidades vizinhas, elas acabam se deslocando e soltando seus animais aqui. Então, sempre que eu tiver um abrigo, sempre que eu tiver uma rede de proteção animal, eu vou chamar os animais. Porque as pessoas que não têm mais interesse em ter aquele animal, eles vão descartar esse animal no local que tem proteção. Então, é o que tem acontecido em Curitibanos. Assim como as pessoas que não têm mais interesse na nossa própria cidade em ter um animal, simplesmente deixam o portão aberto. Porque elas sabem que tem pessoas afetas à causa, que se interessam, se preocupam, que vão prestar o atendimento para esse animal. Ou seja, terceirizam a responsabilidade. Sim, o nosso maior problema aqui hoje, eu diria que é essa terceirização de responsabilidade. A população, de um modo geral, ela terceiriza a responsabilidade para os protetores, de modo geral, para as OSCs e para os órgãos públicos. Então, assim, a gente, como protetor, se preocupa. Sim, o órgão público tem um dever legal. Só que é essa falta de bom senso com o seu animal que faz com que eu tenha um aumento do número de abandono. Andressa, quantos animais você disse que foram castrados? Em torno de 5 mil animais. 5 mil. É um número bem expressivo. No entanto, eu não consigo fazer um controle populacional só castrando. E isso para mim é muito claro. Só castrar, eu sempre gosto de citar o exemplo das matrizes de granja de suíno. Todos são castrados? Tenho minoração? Não tenho. Porque enquanto eu tiver uma matriz, enquanto eu não tiver controle de zoonoses, enquanto eu não tiver políticas públicas de conscientização sobre guarda responsável, enquanto eu não tiver controle de deslocamento dos animais, eu não tenho uma minoração do número de animais errantes no município. Nossa, se nós tivesse aqui um abrigo, gente, vocês não têm noção o que ia ser. Ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Teve uma vez que algumas pessoas já procuraram para ceder imóveis, sabe? Eu vou ceder um terreno para vocês. Disse, gente, muito obrigada, não quero. Porque a gente não vai nunca conseguir manter. Na minha casa, já aconteceu várias vezes de eu chegar em casa, ter cachorro amarrado no meu portão,
filhote dentro, as pessoas simplesmente soltam dentro do meu terreno. Elas simplesmente largam no meu terreno. Você imagine se eu tiver um local público para abrigar esses animais. Eu não vou ter estrutura, eu não vou ter pessoas para trabalhar, eu não vou ter grana para manter eles lá dentro. E as outras cidades vão acabar trazendo. Numa situação que foi cogitado um abrigo aqui, teve algumas cidades da nossa região que me procuraram, a prefeitura desses municípios, perguntar quanto que a gente ia cobrar por mês para eles trazerem os cachorros de lá para cá. Sabe? Então, assim, infelizmente o abrigo, eu vejo uma certa necessidade de um local para fazer um atendimento imediato, um local público para fazer um atendimento imediato. No entanto, se a gente tiver um abrigo aqui, infelizmente não tem como a gente fazer o controle. Porque a nossa população hoje não está preparada, não está educada para ter um abrigo aqui. Eu acho que o problema é um pouco as pessoas deixar assim os animais assim na tua casa, mas é mais covarde ainda elas não se apresentar, né? Chegar pra você e falar assim: Andressa, poderia me dar um encaminhar? O que posso fazer? O cara chega lá, bem covarde, espera você sair de casa e larga lá. Viu? E assim, ainda quando eles soltam num ambiente que você consegue acolher, tudo bem, sabe? Mas a gente vê tantas situações aí absurdas, sabe? De abandono que a gente realmente fica tão entristecido. De repente eles jogam, já aconteceu várias vezes aqui, de me ligarem, de ter saco de filhote em lixeiro, saco de filhote em riacho, sabe? Então, assim, a gente sempre tenta educar. O que acontece? Às vezes as pessoas procuram e falam assim: a minha fêmea deu cria, eu não sei o que vou fazer com o filhotinho. Eu disse: olha, eu te ajudo a doar. No entanto, eu não posso tirar da tua casa e colocar na minha. É a minha casa e eu tenho o mínimo de direito de escolher o que eu vou fazer dentro da minha casa. Mas a gente sempre busca orientar as pessoas e auxiliar elas com a doação. Por quê? Porque se eu auxiliar ela com a doação desse filhote, eu vou evitar que ele vá pra rua. No entanto, assim, as pessoas têm que ser conscientizadas da importância da esterilização do seu animal, de realizar a castração e evitar as crias indesejadas. Andressa, você sente que teve apoio efetivo para dar início ao projeto? É bem complicado. Eu tenho muito apoio em redes sociais. Eu tenho muitas pessoas que vão lá e me dão palminha e me dão joinha. Mas eu tenho pouquíssimas pessoas que ajudam, que se disponibilizam a sair de casa à noite para resgatar um animal, que se disponibilizam a contribuir financeiramente. Então, assim, eu vejo um crescente número de protetores de rede social, mas o número de pessoas que contribuem é muito baixo. Então, assim, as pessoas abrem lá a sua mídia, a sua rede social e colocam, sabe? E fazem uma certa confusão ali, mas na rede social. Agora, na vida real, fora disso, são pouquíssimas as pessoas que contribuem. E quais foram as ações que o projeto já realizou na cidade? Você consegue pontuar alguma coisa pra gente? Então, eu acho que uma das partes que eu mais gosto, além do acolhimento, desse acolhimento que a gente faz dos animais, que eu acho que é, assim, encantador, vale muito a pena a forma como um animal que você acolhe, te acolhe, assim, eu acho que é o que vale o nosso projeto. Mas tem o que a gente chama do Patinhas na Escola, que é uma ação social que a gente faz nas escolas mesmo, com as crianças, falando sobre guarda responsável, zoonoses, bem-estar. Eu acho que esse é um dos melhores projetos que a gente tem, porque eu trabalho com a conscientização. Então eu consigo educar essas crianças para que elas sejam adultos melhores, né? Então eu acredito muito na educação. Eu acho que é só a gente intensificando essa parte educacional, fazendo tanto projeto não apenas com as crianças. A minha ideia sempre foi estender para outras faixas etárias a parte de conscientização, porque eu acredito que a partir do momento que você se conscientizar e for semeando, né, essas ideias sobre bem-estar animal, você consegue diminuir toda essa problemática que a gente tem hoje. Andressa, eu separei uma pergunta um pouco polêmica. Sobre a eutanásia que as pessoas queriam fazer na cidade de Curitibanos. O Patinhas do Bem se posicionou sobre isso? O Patinhas do Bem, na minha pessoa, foi a primeira e a única pessoa que teve acesso a todos esses animais, logo após serem acolhidos. Eu tive acesso também a todas as fichas de doação. Então, assim, quando se saiu esse boato na cidade, eu busquei a secretaria,
na pessoa da médica veterinária do município e ela me deu acesso a todas as informações. Então, o primeiro ponto que a gente colocou foi não concordamos com a eutanásia de animais saudáveis. Durante todos esses anos que a gente atuou no município, eu nunca precisei fazer eutanásia de um animal agressivo. Todos os animais foram reabilitados. Então, a minha colocação foi, eu não admito eutanásia de um animal saudável por ele ser agressivo. Então, eu quero ter o direito de reabilitá-lo. Então, foi me oportunizado esse direito. No entanto, a gente não precisou, porque todos os animais foram doados muito rápidos. No entanto, uma situação que eu gostaria de pontificar com relação a esses acolhimentos, que é o que eu sempre falo. No nosso município, eu não consigo falar da realidade de outros, mas eu consigo falar de curitibanos. Eu não tenho animais de rua, eu tenho animais que estão na rua. Desses animais que foram acolhidos, 2 tinham dono. Tá? Foram 6 no total, 2 tinham donos e 4 estavam castrados. Então, 2, o tutor foi identificado. E 4 estavam castrados. Então, eles passaram por alguém. Sabe? Então, é isso que eu coloco, que a população não consegue entender que não faz bem deixar o animal dar uma voltinha, que não é certo. Porque esses animais, eu vejo que realmente o secretário foi muito infeliz quando ele usou o termo eutanásia. No entanto, esses animais estavam agredindo pessoas, estavam agredindo pedestres, era uma questão de saúde pública. Eu tenho a minha mãe, é uma pessoa com problemas de mobilidade. Sim, eu amo animais, mas sim, eu odiaria que a minha mãe fosse agredida, sabe? Então eu acho que você tem que olhar uma causa, mas você tem que tentar olhar sempre os dois lados, você não pode ser extremista. Então esses animais realmente precisavam ser acolhidos, no entanto, se os donos fossem responsáveis, eles estariam em suas casas e não estariam agredindo ninguém na rua. Eu vejo pelos cachorrinhos que eles deixam lá na UFSC. Quando eu fazia UFSC, cara, toda semana aparecia um abandonado lá, ou eles extraviavam os filhotes lá na UFSC por causa que a veterinária acolhia. Mas é aquele ponto que eu havia comentado, né? No local que eu tenho proteção animal, eu tenho um crescente número de abandono. Porque as pessoas acham que porque tem o curso de medicina veterinária, os alunos vão acolher. Então eles soltam ali, porque eles acham que vai passar, alguém vai cuidar. Aí acaba que sobrecarrega os funcionários, que são os funcionários da UFSC de forma autônoma, que acabam comprando a ração, comprando medicação, custeiam um tratamento médico dos que precisam, sabe? Então, infelizmente, assim, a conscientização é o nosso maior problema, né? Tem alguns estudos da OMS que falam que 90% dos animais que hoje estão em situação de rua já tiveram um tutor. Então eu sempre dou um passo para trás. O problema é a nossa responsabilidade. Bom, esse ano então foi o ano das polêmicas, né? Em relação a alimentar os animais na rua, qual é o ponto de vista da Patinhas do Bem em relação a isso? Assim, eu sempre vou alimentar um animal na rua. No entanto, eu acho que essa alimentação deve ser feita com cautela e com responsabilidade. Qual que é o meu procedimento e é o que eu passo para os nossos voluntários. Alimenta, terminou de se alimentar, tira a alimentação. Não me agrada a alimentação exposta. Eu não gosto. Por quê? A partir do momento que eu deixo a alimentação exposta, eu vou permitir que vários animais se desloquem. E é um dos pilares do controle populacional que eu falei lá no início, é o deslocamento. Eu preciso evitar o deslocamento. O trânsito dos animais me causa muito problema. Porque é no trânsito que ele é atropelado, que ele morde o ciclista, que ele é envenenado. Então, assim, eu deixei a alimentação exposta na frente do meu trabalho. Eu vou estar incentivando um animal a sair, atravessar a cidade inteira, morder alguém, ser atropelado, né? Sofrer algum dano. Nesse transcurso, porque eles são bem rotineiros. Então, ele vai acostumar que todo dia, tal horário, tem aquela alimentação. Então, assim, ele vai ter esse trânsito que é indesejado. Eu já tive situações, numa das nossas extensões, de que as pessoas soltaram prego na ração e soltaram óleo dentro dos potes d'água. Então, se eu deixar a alimentação exposta além do trânsito, eu estou sendo propensa ao envenenamento, porque eu posso ter pessoas que vão contaminar essa alimentação. Além da contaminação, a alimentação exposta também pode ser uma fonte para disseminação de viroses. Por exemplo, a sinomose. Se um animal com sinomose deixar a secreção ali naquele pote via outro animal, ele pode se contaminar. Então, assim, não me agrada a alimentação exposta. Sem contar que eles são territorialistas. Então, assim, a alimentação está exposta,
vai vir vem outro ali pra eles brigarem e se machucar, é bem fácil. Então, assim, sempre coloco, eu não sou contra alimentar, mas eu acho que você tem que fazer isso com o mínimo de cautela pro próprio bem-estar do animal. Então, alimente, não custa nada, já que você tá colocando a comida ali, espera, terminou de comer, tira o pote. Esse é o meu ponto de vista. E você vê, assim, alguma pressão da população quando tem essas polêmicas, assim, em relação a Patinhos do Bem se posicionar, tomar um partido? A população cobra demais, sabe? As pessoas cobram demais da ONG, muito mesmo. Só que é inversamente desproporcional à cobrança que eu tenho com o apoio. Então eles me cobram uma atitude, mas eles apoiam a gente pouco, sabe? É claro que, graças a Deus, eu tenho muita gente que contribui. Só que o número de pessoas que faz uma mídia negativa, e que eu digo sempre que eles não conseguem entender o que é o trabalho voluntário, né? É muito grande, as cobranças são muito fortes mesmo. Em relação a essas leis aí que abrangem todo esse contexto animal, você acha que tem alguma falha que poderia ser melhorada? Eu acredito que nenhuma lei é perfeita, né? Se fosse, a gente não ia ter emenda à Constituição Federal. Mas eu acho que a gente está trabalhando assim para uma evolução. Então eu vejo que aos poucos, de uma forma geral, a população tem se conscientizado e isso reflete no nosso poder legislativo, que vem realizando alterações em resposta a vários clamores populares com relação à causa animal. Andressa, qual é o sonho com esse projeto, né? Você imagina aonde você quer chegar com ele? Você já fez já mensurou isso na tua cabeça? Ou o objetivo, aonde você quer chegar de fato, ou você já chegou onde você queria? Nem perto. Então, eu acho que, assim, o meu objetivo com o Patinhas sempre foi conseguir ter uma rede, sabe? Para que a gente conseguisse fazer o acolhimento, não só dos animais errantes, mas da população carente. E, infelizmente, hoje a gente não consegue ainda, porque a gente simplesmente não tem um caixa para isso. Então, a gente realiza só o acolhimento dos animais errantes. Eu não consigo prestar esse trabalho para a população carente, porque eu não tenho verba. Então, eu acho que um sonho nosso, da associação em si, sempre foi conseguir ter uma rede maior para abranger animais errantes e animais da população carente e conseguir trabalhar de uma forma mais abrangente também a situação da conscientização, né, da população em várias faixas etárias para falar sobre o bem-estar animal. Você já pensou em desistir? Todos os dias. Assim, como protetor eu nunca vou deixar de ser. Então eu sempre vou ter essa causa como bandeira. No entanto, a questão de trabalhar por trás de uma associação, isso realmente é muito pesado. Porque quando você trabalha pequeno, como eu fazia antes, você não tem cobrança. Você pega um animalzinho, você leva para tua casa, você trata ele, você doa, você adota, e as pessoas não te cobram. Quando você tem uma associação como a gente tem hoje, eu tenho muita cobrança. E então as pessoas acabam cobrando de você uma série de atitudes que muitas vezes você não consegue nem... Você não tem meios para executar. Então, assim, com relação a desistir da causa animal, jamais. Mas, de repente, assim, ser afastado de um foco como o que a gente tem hoje é algo que a gente acaba pensando. Ainda sobre aquela pergunta que eu te fiz da posicionamento do Patinhas do Bem, o boato da eutanásia, teve algumas notícias, né, que eu cheguei a ver no Facebook sobre aquela atriz ativista lá, que trabalhava na Rede TV, que ela se manifestou sobre esse acontecimento, e uma advogada também, se eu não me engano. A Luísa Mel? Isso. Tá, então assim, ela se posicionou com relação à alimentação dos animais da rua. Então, o que acontece, sabe? Quando foi feita essa legislação, como falei agora há pouco, né? Se todas as leis fossem perfeitas, não teríamos emendas constitucionais. Eu acredito que esse artigo de lei, que é nosso, daqui do município, ele ficou truncado, ele precisa ser melhorado. Porque quando foi criado, a intenção não era proibir a alimentação em si, mas era tentar regulamentar ela para diminuir o número de ataques de cães de rua no centro, porque estava muito alto o número de ataque. Então eu acho que esse texto de lei precisa ser modificado, ele precisa ser readequado. Eu acho que é interessante
que eu tenho uma regulamentação sobre isso, porque era um número muito grande de ataque que eu tava tendo no centro por causa da alimentação. Toda aquela situação que a gente falou, né? O animal vem, ele acaba cuidando ali daquele território e a gente teve um número bem grande de mordeduras, tanto que se vocês verem, eu não ouvi mais falar em mordedura no centro. Então, assim, é necessário que se haja uma regulamentação, né? Então, mas eu acho que a partir do momento que há regulamentação, que as pessoas são orientadas, fica tudo tranquilo. Mas sei lá, de tudo também foi então que a lei ela beneficia também, não é um mal para o animal, né? Na verdade, essa lei municipal é a 217 de 2019, ela é uma lei ótima. O município trouxe uma série de responsabilidades para si, que até então não se tinha, como a questão de fiscalização, de maus tratos, que não tinha, questão de castração, que eu não tinha regulamentação, questão de vacina. Então, assim, é uma lei boa em sua maioria. E o município assumiu muitas responsabilidades que até então ele fechava os olhos com essa lei. No entanto, há uma necessidade de fazer uma adequação ao texto legal para que ele consiga expressar o que foi a vontade da população na audiência pública que teve antes de ser promulgada essa lei. Então é até bom nós falar sobre isso, porque o que chegou para todo mundo, né, eu não acompanho muito, até uma falha minha, é que era proibido somente alimentar os animais, né? Não tem toda essa parte que é mais, tipo, a vacina e coisa nesse controle. Mas é o que eu falo, sabe? Falta de divulgação. Aí viu, assim, ó, essa lei foi feita em 2019 e ficou lá parada. É uma lei excelente, sim, precisa ser melhorada, mas é uma lei ótima. O que aconteceu de errado? A lei foi feita, ficou parada, todas as coisas que tem lá que são de responsabilidade do poder público não foram feitas. Eu acho que foi isso que pesou mais no julgamento da população. Porque tudo de bom que tá lá ficou esquecido por praticamente um ano. Aí de repente, pá, multa por alimentar animais na rua. Sem eu ter orientado, sem eu ter trabalhado, sem eu ter feito a minha parte. Eu tô falando como se fosse o órgão público, né? Então o município não fez nada do que ele tinha que falar, que é obrigação legal dele. Antes de eu ter a lei do município, eu tenho uma Constituição Federal, eu tenho uma lei federal que também regulamenta a matéria. Então, assim, o município não estava cumprindo com a sua obrigação e acabou, de certa forma, querendo coibir a alimentação. Então, eu entendo que essa questão da alimentação é super polêmica e que eu preciso ter uma regulamentação, porque eu não posso simplesmente ir largando comida na rua, sabe, sem me preocupar com todo o impacto que isso vai ter. Mas foi muito falha. Essa questão, eu acho que se ele tivesse vindo assim, educado, divulgado, explicado para a população. População, vocês não alimentem mais assim, assim, assim. Sabe? Evitem deixar exposto porque isso, eu tenho aumento do número de mordedura dos animais no centro, em especial no centro. Tem toda essa questão de contaminação, questão de trânsito que a gente conversou, sabe? Então o que eu vejo uma falha muito grande de informação. Primeiro de tudo, que se eu tivesse informado a população, educado as pessoas da forma correta com que eu pudesse fazer isso, que garantisse a segurança não só da pessoa que está alimentando, mas do animal, eu não teria tido essa polêmica. Faltou orientação, porque até órgãos ProERD, eles fazem, né, um pedágio, faz tudo uma cartilha explicando, né, as leis, coisa. Faltou, acho, então, isso, né? Eu acho que foi o mais pesado. E aí eu entro no ano político, que eu não posso fazer mídia, né? Então o município fica coibido de realizar uma série de divulgações, tanto que várias páginas deles estão desativadas porque eles não podem fazer propaganda. Então essa parte educacional que eles deviam ter começado a fazer no ano passado não foi feita naquele período que podia ser feita a publicidade e agora não pode ser feito. Então não sei se vocês conseguem entender como ficou truncado, né? De repente teria que ter começado isso lá, logo que foi promulgada a legislação. Aí agora eu entro num processo de período eleitoral que eu não posso fazer mídia. E assim, ó, tenho vários estudos que comprovam que a eutanásia não faz o controle populacional. Eu não tenho controle populacional com a eutanásia. Se você não educar uma população... Não tenho, porque enquanto eu não tiver esses pilares controlados, sabe, que é o controle de deslocamento, a parte de educação e o controle de zoonoses, eu continuo tendo uma proliferação muito grande de animais. Porque o que acontece? Os cães,
Nós, humanos, domesticamos os cães há cerca de 10 mil anos. Os gatos há 6. Nós extirpamos dos cães vários dos seus instintos. Então, os cães hoje quase não sabem mais caçar, eles não sabem mais se virar sozinhos. Aí, o que acontece? Ele acaba vindo para a cidade. Então, o cão vai procurar um ambiente onde que ele veja pessoas para ele procurar seu alimento, porque ele não sabe mais caçar sozinho. Quando eles viviam em matilhas, em vida livre, eles tinham sempre um líder da matilha. Então, aquele líder da matilha era o responsável para procriação. Então, a linha genética ia ser a dele, sabe? Então, um cão ia se reproduzir, mas os outros não. E hoje, como eu extirpei tudo isso deles, eu não tenho mais esse controle entre os próprios animais. Todos os animais se acham dignos de perpetuar a sua linhagem. Então, todos eles, quando vem uma fêmea no cio, querem se reprocriar, tá? Então, eu perdi completamente o controle. Então, eu não tenho mais um controle natural, que é o que eu tenho nos animais silvestres, né? Que é o que a gente consegue ter essa cadeia. Na população de cães e gatos, eu não tenho mais. Então, isso acaba gerando a superpopulação dos animais. É um dos fatos, né? E abandono de animais, a gente tá falando de gato e cachorro, né? Teve algum outro animal, assim, diferente que... Cavalo, que eu comentei. Cavalo já. Daí, minha mãe não deixou levar pra casa. Tartaruga. Serpentes. Não, exóticos assim nem... Exótico nenhum. O que a gente teve foi cavalo. Você tem alguma restrição alimentar assim, ou alguma causa vegetariana, vegana, alguma coisa? Viu, eu sou vegetariana há 3 anos. E eu venho eliminando os produtos de origem animal da minha vida. Então, sim, eu pretendo um dia me tornar vegana, mas ainda tenho um pouco de dificuldade. Então, aos poucos, eu estou substituindo os alimentos, né, conforme eu consigo na minha cadeia alimentar. Sei lá, por exemplo, deixei de comprar couro há muito tempo. O que eu tenho, eu já tenho. Tá lá em casa, infelizmente, né? Mas evito comprar. Então, eu acho que é uma questão de conscientização que você vai tomando aos poucos. Quando eu comecei na causa animal, eu me alimentava de produtos de origem animal, comia carne. Mas aí você começa a olhar de uma forma diferente, sabe? Eu acho que com o conhecimento que eu tenho hoje, não me sinto bem, muitas vezes até tomando um café com leite. Vou ser bem sincera. Às vezes eu pego o óleo, tipo... Então eu acho que faz parte de quem é bem afeta a causa, aos poucos, e evitando o consumo desses produtos. Go vegan. Eu sou vegana há 7 anos. Olha, essa é uma pergunta que... É meu objetivo, só que eu tive um processo com a carne também, sabe? Então, com a carne, assim, eu fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu já quase não comia. Mas eu tinha uma recaída. Então, às vezes, eu ia no churrasco, eu via uma coisinha e comia um pedacinho. Então, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu não estava mais comendo. Então, eu fui aos poucos, eu fui saindo, sabe? Porque eu tinha aquele receio de repente, chegar num lugar e acabar comendo alguma coisa. Mas o que acontecia? Eu comia, me sentia mal, sabe? Não só a questão de... muita questão moral, sabe? Às vezes eu comia aquilo aqui, a comida me fazia mal, eu tinha esse sentimento que aquela comida estava me fazendo mal, sabe? Até que chegou no momento que eu cheguei e falei, mãe, não como mais carne. Quase apanhei, sim, ela disse que eu ia ficar desnutrida. Mas hoje ela já tá na minha vibe, também consome o mínimo possível de produtos de origem animal. Para quem pensa ser voluntário ou doar, quais são as formas de contribuir? É muito fácil ser voluntário. Eu digo que você pode contribuir independente de ter alguma afinidade específica com o Patinhas, que é a instituição que eu represento. Se você alimentar um animal perto da tua casa, se você levar ele, se você fizer qualquer atendimento, você já é um voluntário. Então, acho que qualquer ato que você tome visando o bem-estar de um animal, você já é um voluntário da causa animal. O Patinhas, a gente tem algumas redes sociais, né, tanto no Facebook como no Instagram. A gente tem o troco solidário do supermercado Queluz, que é bem fácil de contribuir. Além disso, a gente sempre está tentando fazer rifa, promoções, venda de camisetas, chaveiros, sabe? Que buscam angariar fundos para pagar as nossas despesas nas clínicas, porque em que pese as pessoas achem que a gente não paga, que o nosso atendimento é gratuito, isso não é uma verdade. Todo o atendimento realizado é cobrado. Então, todo animal que a gente encaminha para um atendimento tem um custo, não é de graça. E esse custo, geralmente, ele é elevado.
o nosso maior índice de atendimentos hoje são de animais atropelados. E uma cirurgia ortopédica, que geralmente é o que eles acabam precisando, tem um custo muito alto, né? Então, um animal com uma cirurgia ortopédica, eu não vou ter uma despesa inferior a R$700 para um animal. Então, às vezes o pessoal acaba cobrando, que é a questão de cobrança que eu falei, disse, mas eu dou lá e tal. Sim, muito obrigado, ajuda. Só que às vezes a doação no mês inteiro não paga metade da despesa de um animal. Né? E boa parte das vezes quem acaba custeando esse atendimento são os nossos voluntários, né? O pessoal da diretoria que acaba fazendo vaquinha e pagando. Mas vocês também realizam ações, né? Sim, a gente sempre tenta realizar, só que agora com a pandemia a gente ficou bem restrito, sabe? Então a gente sempre estava tentando fazer feijoada, macarronada, que esses eventos são o que acaba trazendo um retorno financeiro melhor. Mas esse ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu. Então o que a gente está fazendo mesmo são a rifa, a venda de camisetas, máscaras, que tem ajudado bastante a gente também. Uhum. É uma forma também, né, que as pessoas que querem ajudar fundos. Comprem, né, as máscaras. Às vezes, quando vocês vão realizar, sei lá, uma pastelada, podem estar doando as coisas para fazer. Bem, isso mesmo. Né? Eu acho que ajudar, existem muitas formas, né? Se você não consegue de um jeito, você é bem fácil. A gente tem também o projeto do Tampinhas do Bem, que é um projeto bem bacana, que ele tem duas frentes. O Tampinhas do Bem, eu tenho uma moeda solidária, porque todo mundo pode juntar a tampinha, né? Então o Tampinhas do Bem é uma moeda solidária, porque eu acabo vendendo esse material plástico e revertendo em lucro. Além da gente trabalhar com a questão da moeda solidária, eu também tenho uma questão ambiental bem forte, porque eu acabo fazendo uma educação do descarte correto do material reciclado. Então, quando a gente trabalha até com as crianças nas palestras, é isso que a gente tenta colocar, porque uma garrafinha d'água não vai parar no bueiro sozinha, alguém soltou lá. Então, quando a gente trabalha com a parte do Tampinhas do Bem, a gente realiza esse projeto também de conscientização, em especial nas escolas, mas as crianças acabam puxando os pais para o nosso projeto, para que você faça o descarte correto, porque quando ela guarda a tampinha, ela vai se preocupar com o frasco também, onde é que ela vai descartar. E os lacres também, né, Andressa? Os lacres de também. Latinhas. Isso. Às vezes o pessoal pergunta pra gente por que a gente não guarda todo o frasco, é só a tampinha. O que acontece? Geralmente eu tenho mais material plástico na tampinha do que no frasco, ele é mais condensado. Então eu acabo tendo mais material e também a gente não consegue local para guardar tudo. Então a tampinha ela tem um volume menor e ela tem um peso maior, geralmente. Então pra gente é mais fácil. Como que é a rotina? Vocês trabalham na parte de campanha, de conscientização, na parte de receber esses animais e de conduzir os cuidados? Então a gente faz um acolhimento seletivo dos animais. Eu não consigo acolher todos os animais que as pessoas me pedem ajuda. Até porque, como a gente colocou antes, cerca de 90% desses animais têm um tutor. Então eu vou acolher animais em situação de risco. Então eu vou acolher um animal que está atropelado, eu vou acolher uma ninhada, vou acolher um animal doente. Então a gente só acolhe esses animais, só os animais em situação de risco. E temos acolhido também os animais que estão provindo de denúncias de maus tratos. Então todos os animais que vocês estão vendo na mídia agora, em curitibanos que estão sendo acolhidos em situação de maus tratos, eles acabam ficando sob o cuidado do Patinhas e sob o cuidado da UPA, que é uma outra instituição também de proteção animal da cidade. Como esse animalzinho chega? Ele chegou pra gente, um animal acolhido, por exemplo, de, atropelado, ele vai para a clínica veterinária, passa pelo atendimento, quando ele ganha a alta clínica, ele vai para um lar temporário, que é a casa dos voluntários. Ele fica no lar temporário até que ele esteja saudável e apto à adoção. Hoje, eu só dou os animais para as pessoas que se conscientizem e que aceitem castrar e vacinar os animais. Até porque, nessa lei municipal que a gente tinha colocado antes, a 217 de 2019, as doações só podem ser feitas de animais vacinados e castrados. Então, como eu coloquei, ela tem muita coisa boa nessa lei. Então, eu só posso doar um animal castrado e vacinado. No entanto, como a gente não tem caixa para castrar e vacinar todos, eu cobro da população. Então, assim, se você quer adotar um animalzinho da gente, você tem que se responsabilizar. Se você não conseguir se responsabilizar em custear as despesas com a castração, que com um convênio que a gente tem é um valor bem baixo, e com a vacina, eu sugiro que você não adote. Então, eu prefiro não doar o animal do que doar um animal para uma pessoa que não tem essa responsabilidade.
Eu diminuo, sim, o número de pessoas, eu acabo demorando um pouco mais com os animais nos meus lares temporários, mas também eu tenho uma certeza que a pessoa que adotou vai cuidar, porque eu não posso simplesmente me livrar do animal. Não posso simplesmente querer que ele saia da minha casa e passe para frente, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de que a adoção vai ser bem direcionada. E também antes de realizar a doação, além dessa questão da vacina e castração, a gente passa um questionário de aptidão para as pessoas, né? Verificando uma série de situações, como se a pessoa tem conhecimento sobre as necessidades do animal, se o terreno é fechado, se tem disponibilidade financeira para custear o tratamento do animal, caso ele precise. Questão de alergia, se todas as pessoas da casa têm ciência da adoção, porque há um tempo atrás era muito rotineiro eu doar um animal e depois a pessoa me devolver porque alguém na casa não queria. Ou porque o meu filho tem alergia, sabe? Então, assim, antes de adotar, a gente faz todo esse questionário. Passou no questionário da aptidão, topou castração e vacina, daí pode adotar um animalzinho. A procura para ser tutora, assim, aqui na cidade, você acha que é baixa? Tem aumentado, sabe? Tem aumentado. Eu acho que o pessoal, aos poucos, é tudo questão de conscientização, mas aos poucos eu tenho percebido que as pessoas têm procurado mais esses animais. Não tenho nada contra o comércio de animais, desde que ele seja feito de uma forma responsável. No entanto, a gente tem visto um movimento das pessoas em pararem de comprar e começarem a adotar esses animais. Assim, ó, com os bichos a gente se incomoda às vezes, alguma questão ou outra, mas é o mínimo. Mas com as pessoas, viu, assim, ó, a gente teve um bom tempo um número do plantão. A gente tinha um plantão do Patins. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, porque tocava aquele telefone, eu chegava a ter ânsia de vômito quando tocava, eu escutava a música do telefone, eu passava mal. Do tanto de merda. Teve uma vez que eu levantei 2 horas da manhã porque me falaram que tinha um cachorro atropelado na frente da Mendes. Saí e fui. 2 horas da manhã. Saí, cheguei lá, daí o guarda veio, né? Porque imagine 2 horas da manhã eu sozinha, né? Catando um cachorro na BR. Daí ele veio e eu disse, não, me ligaram e tal. Ele disse, moça, não tem ninguém aqui, vai embora, senão vão te assaltar. Então é isso. É isso que a gente passa. Aí no Facebook, eu não consigo mais abrir o Facebook da ONG. É as outras meninas que abrem. Eu olho o Instagram, porque o Instagram eu consigo conversar com as pessoas que elas são mais educadas. Agora, se eu largar a senha do Facebook pra qualquer um de vocês aqui, vocês não ficam uma semana, gente. Porque assim, ó, é desesperador. É desesperador. Venha buscar o meu cachorro. O meu cachorro tá com isso e aquilo, eu quero que você venha aqui buscar. Aí a gente fala disso, ó, o seu animal é de sua responsabilidade. Aí quando a pessoa é carente, a gente tem proposto fazer as vaquinhas online. Só, olha, faz uma vaquinha online pro seu animal, a gente te ajuda a divulgar pra você conseguir o valor pra fazer a cirurgia. Porque eu não posso pegar o animal de todo mundo pra levar para atendimento, eu não tenho caixa. Eu mesma assumi a diretoria em dezembro, a presidência novamente, que ela não estava comigo a presidência, eu peguei o caixa com 20 mil em dívida. Como é que eu vou ficar pegando o animal de todo mundo para levar para atendimento? Não tem como. Aí as pessoas, porque eu dou lá no mercado. E não sei, tipo, eles doam 10 centavos lá no mercado e eles acham que é um plano de saúde. Eles acham que aquilo te dá direito a um plano de saúde, que se teu animal ficar doente, a gente é obrigado a atender. E assim, a gente não consegue. Eu gostaria muito de fazer esse atendimento para a população carente, mas não tem, gente, é impossível. É impossível. E o Facebook, assim, ó, é desesperador. Se você abrir metade dos desaforos que a gente aguenta lá. Nesse momento a gente pede para o nosso entrevistado, então, indicar um livro, uma série, um filme. Pode ser de cunho pessoal ou também, né, ligado ao tema, com a relação dos animais. Viu, tem um livro que eu gosto muito, que é de um filósofo alemão chamado Zygmunt Bauman. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, que é O Mundo Líquido. Eu acho esse livro muito legal. Ele fala sobre os relacionamentos e que a gente teve num período... Os relacionamentos seriam estáveis, né? Então, depois a gente passou por uma série de relacionamentos que seriam líquidos, ou seja, você não tem mais um controle dos relacionamentos, eles não são mais como eram antes, né? Não tem mais essa estabilidade, que ele fala um pouco sobre essa questão, toda a questão pós-modernista. Eu acho um livro bem bacana de filosofia. Então, eu indicaria este livro. Andressa, nos seus tempos vagos, quais são os seus hobbies?
gosto de viajar. Eu faço parte do clube de tiro aqui na cidade, também gosto lá. E sempre que posso, estar com meus amigos. A Andressita também cozinha muito bem, vou contar aqui pra vocês. Faz um ranguinho, essa minha amiga, caprichadérrimo, coisa boa. Põe então nos meus hobbies culinários. Poderia nos contar alguma história marcante que tu viveu? Teve várias, assim, mas teve uma situação que foi muito engraçada. Gente, mas é um humor meio negro, sabe? Tipo, morreu um cachorrinho, o pessoal da clínica me avisou. Porque acontece, a gente paga o descarte. Então, pra não ter essa despesa com o descarte, eu pego o animal na clínica e acabo enterrando. E aí eu peguei um dia quente, peguei o cachorro, coloquei no porta-mala. Daí já me ligaram, fui fazer mais um monte de coisa, sabe? Esqueci do cachorro no porta-mala. E daí eu fui pra casa, né? De buenas. De manhã eu vou trabalhar. Minha mãe me dá tchau lá da porta. A hora que eu abro a porta do carro, gente, a mãe na porta da minha casa fez ânsia. Nossa, essa marofa. Cara, ficou assim, ó, das 5 horas da tarde de um dia quente até as 8 horas da manhã, aquele carro no meu porta-mala. Aí levantei, digo, o que eu vou fazer com esse bicho? Vou levar no aterro sanitário, porque daí eles fazem descarte lá do animal no aterro sanitário. Fui dirigindo, mas eu ia aqui, ó, com a cabeça pra fora. Atordoada. Cabeça pra fora, porque tava demais. Cheguei lá no aterro sanitário, daí falei, disse, olha, eu sou do Patinhas, a gente tinha feito aí um combinado, que eu podia trazer os cachorros aqui e tal, pra fazer o descarte. Ela, não tem problema. Me entregou uma pá, e disse assim, daí a senhora pode fazer um buraco e enterrar. E eu... É assim? Tá bom, né? Tudo bem. Daí, simples assim. Daí fui lá, fiz um buraco lá no meio do negócio do aterro sanitário pra colocar o cachorro. Ficou uns dias um pouco complicado andar dentro do meu carro, mas depois deu tudo certo. Vendi ele depois. Se você é ouvinte e comprou o carro de Andressa, O cheiro do cachorro morto. descobriu por que saiu tão barato em várias condições. Ótima história, ótima história. Ele... Peleia, né, amiga? Meu Deus Peleia. do céu. Teve uma vez também que... Daí você escolhe uma depois. Teve uma vez que foi muito engraçado, que ligaram que tinha um cachorro dentro de um poço. E a gente foi, era um poço seco. E... tava ali o bichinho, eu liguei pro bombeiro, eu disse, ó, aqui em tal terreno e tal tem um poço, vem aqui buscar. Liguei pros bombeiros, e nada. E o cachorrinho vinha assim, pulava até um pedacinho, ele tentava vir e não conseguia, sabe? Tava eu e o seu Paulo, que é uma pessoa que ajuda bastante gente na ONG. Aí foi, liguei pros bombeiros, eles, a gente já vai e tal, e nada, né? E o cachorrinho tentando. Aí peguei e me abaixei aqui, e o cachorro quase veio, sabe? Digo, seu Paulo é nós. São Paulo ficou me segurando pelas pernas. Eu de terninho, né? De escarpã, de cabeça pra baixo, no buraco. Daí veio o cachorrinho, peguei pelas pernas e São Paulo veio me puxando, né? Aí imagine como é que eu fiquei, né? Que ele me trouxe. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, aqui inteira embarrada, sabe? Com aquele bico fino, assim, que saía, precisava largar aqueles negócios de barro, sabe? A mãe só me olhou, meu Deus, o que fizeram com você? Foi pra isso que eu criei. Era pra ser advogado e ele chega em casa desse jeito. Digo, não, é tudo certo, né? O que importa é que a cachorro... Não. Mas é que o seu Paulo me segurando, gente, vocês não têm noção. Aquilo... Tinha que ter sido filmado, se filma... Né? De terninho, gente, bico fino, entrando num poço. No teu início de socorrer os animais, né, nessa causa, não tinha aquela condição de... Em qualquer lugar que você estava, de repente estava numa cerimônia, alguma coisa, você ia correndo, ou teve alguma situação assim? Viu, acontece, às vezes, já me aconteceu muitas vezes, às vezes tá numa janta, tá em algum lugar, ceia de Natal, às vezes você acaba indo, sabe? Que tem algumas situações que são urgência, emergência, sabe? Um animal com hemorragia sempre vai ser uma emergência, um animal envenenado sempre vai ser. Então, nessas duas situações, sempre que ligarem, a gente vai tentar se deslocar o mais rápido possível. Faz parte da causa, Pô, teve uma vez uma guria me largou um cachorro morto lá no escritório também. Eu falei, gente, tem muita história ruim, assim, se for contar. A menina chegou, tava de lar temporário de um cachorrinho e o cachorro faleceu na casa dela. E ela ia pra Lages, chegou e me largou o cachorro lá, disse, não, porque eu tenho que ir, que eu tenho que pegar a van e tal. Eu disse, viu, mas
aqui é tipo meu trabalho, né? Não é lugar pra você largar um cachorro morto. Não, porque eu tô atrasada e tal. E largou aquela caixa, aquele cachorro morto foi embora. Eu fiquei, né? De novo, fui no aterro sanitário, me entregaram uma pá, fiz um buraco, tive que cavar. Viu, o povo assim, ó, a gente é sem limite, as coisas que a gente passa... É até coveira, hein? Essa cara, não, tem que ser de tudo, tem que se virar. Tem que ser de tudo. Bom, vamos fazer o fechamento então da nossa entrevista. Andressa, nas redes sociais, como encontrar a Patinhas do Bem, como te encontrar? Viu, Patinhas, então, no Facebook, é Patinhas do Bem, é a primeira instituição que vai aparecer. E no Instagram é Patinhas de Bem, o nosso @. E o contato com a instituição é exclusivo pelas redes sociais, tá? Não é permitido contato por nenhuma rede social dos voluntários. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque senão as pessoas acabam misturando e sobrecarregando demais os voluntários, sabe? Então, assim, não tem celular, porque é impossível a gente ter um contato da ONG. Então, assim, é exclusivo pelas redes sociais o contato com a instituição. Bacana. Bom, vamos... Em nome, então, da nossa equipe Adenão Podcast, a gente gostaria de agradecer essa tua participação, que foi bem interessante, muitas informações que provavelmente muitos ouvintes, né, não tem ideia de como funciona, né, essa instituição. E, mais uma vez, grato pela tua presença. Vai ser um episódio bem bacana, pelo que a gente já sentiu aqui. E, bom, fica o convite aí para, né, futuramente você queira dar algum recado, alguma coisa, né, a gente tem um espaço aqui. Se precisar participar de alguma edição especial, de repente, de algum assunto ligado à causa, né, ou alguma outra situação, a nossa equipe fica à disposição. Andressa, parabéns pelo trabalho que você realiza. Gratidão, porque é importantíssimo para a cidade, para os animais, né? Eles também com certeza sentem esse acolhimento. A gente vê quando você chega nos lugares, né? Eu que sempre estou contigo, os bichinhos vêm, se arrastam nas pernas dela, porque eles sentem esse amor que ela tem. Então, assim, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Então, gratidão por ser você a pessoa que coloca aí, né, a testa de ferro para fazer esse trabalho. E gratidão por compartilhar com a gente as tuas histórias, mostrar um pouquinho mais, né, da pessoa incrível que você é. Essa é mais uma história de uma personagem curitibanense contando um pouco das suas lutas diárias e das suas iniciativas, que são bastante importantes para todos nós.